Shalom! Um evento que marcou a vida do rei Davi foi quando ele se deixou seduzir pelo pecado, quando ele cobiçou a mulher de um general dele e então teve relações sexuais com ela, uma mulher casada. E para cobertar aquele ato, tentou enganar o marido e depois deu um jeito de fazer com que ele morresse no campo de batalha. E isso foi horrível. Muitas vezes nós olhamos para Davi mais pelo aspecto disso. Mas precisamos ver o que vem depois. Porque, na verdade, descobrimos que Davi tinha um coração facilmente quebrantável. Ele facilmente se quebrantava diante de Deus. Mas, muitas vezes, o pecado, ele nos deixa como que anestesiados. Cometemos o pecado e Davi foi tentando acobertar o que ele tinha feito de errado. E por conta disso, o seu coração foi anestesiado também, deu aquela esfriada. E é quando acontece algo extraordinário. O profeta Natã se chega para o rei e o confronta em relação ao pecado. Veja comigo 2 Samuel capítulo 12, os versos 7 a 9. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Quando o profeta chega para Davi, o que acontece imediato é surpreendente, porque o Davi que estava tentando encobrir o seu erro é pego. E quando ele foi pego naquele momento, ele se quebranta e ele vai para a presença de Deus. E Deus começa a tratar. Se você lê o Salmo 51, você vê o quanto Davi se quebrantou na presença de Deus para que o Senhor viesse e restaurasse nele a alegria de viver na presença de Deus. Então, errar, pecar, se enganar, são coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida e experimentamos porque não somos perfeitos. No entanto, quem tem o coração sincero para com Deus, faz como Davi, se quebranta e chega diante de Deus e diz para ele: restitui-me novamente a alegria da tua salvação. O que Davi queria era a presença. Ele não estava percebendo que o pecado estava afastando disso, mas quando ele se quebrantou, a presença voltou. É assim que acontece conosco. Quando você está no pecado, você não percebe o quanto a presença de Deus está se afastando de você, ou o quanto você, com o seu pecado, está se afastando da presença de Deus. Mas quando você se quebranta, se volta para o Senhor, é restaurado o nível de relacionamento e de intimidade com a presença de Deus.